Você sabia que 99% das pessoas que alcançam o sucesso têm uma coisa em comum? Elas transformaram seus maiores fracassos nos seus maiores aprendizados. E hoje você vai descobrir exatamente como fazer isso na sua vida. Eu vou te contar a história inspiradora de Marina, uma jovem que passou de fracasso total na cozinha para se tornar uma das chefes mais respeitadas da sua cidade. E o segredo dela pode mudar completamente a sua forma de encarar os obstáculos. Mas antes de começar, me conta nos comentários, de que cidade você está assistindo esse vídeo? E se essa história pode te ajudar de alguma forma, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo que vai transformar a sua mentalidade. Vamos lá! Marina sempre sonhou em ser uma grande chefe de cozinha. Desde pequena, observava sua avó preparando pratos tradicionais na cozinha da fazenda, absorvendo cada movimento, cada tempero, cada segredo passado de geração em geração. Aos 18 anos, decidiu que era hora de transformar esse sonho em realidade e se mudou para a cidade grande para estudar gastronomia. O primeiro dia na escola de culinária foi um desastre completo. Marina, acostumada com a cozinha rústica da fazenda, se perdeu completamente entre os equipamentos modernos e sofisticados. O chefe instrutor, um francês rigoroso chamado Pierre, observava cada movimento dos alunos com olhar crítico. Quando chegou a vez de Marina preparar um simples molho bechamel, suas mãos tremiam tanto que derramou o leite fervente sobre si mesma. Mademoiselle, a cozinha não é lugar para quem tem medo, disse Pierre com seu sotaque carregado. Ou você domina os ingredientes, ou eles dominam você. Marina sentiu o rosto queimar de vergonha. Ao seu redor, os outros alunos pareciam navegar pela cozinha como se tivessem nascido ali. Suas facas cortavam os legumes em cubos perfeitos, seus molhos tinham a consistência ideal, seus pratos eram apresentados como obras de arte. Marina, por sua vez, mal conseguia descascar uma cenoura sem se cortar. Naquela noite, em seu pequeno apartamento, Marina chorou lágrimas amargas. Talvez não fosse mesmo feita para aquilo. Talvez devesse voltar para a fazenda e aceitar uma vida simples, longe dos sonhos grandiosos. Mas então se lembrou das palavras de sua avó: minha filha, cada erro é um professor disfarçado. Aprenda com ele e siga em frente. No segundo dia, Marina chegou à escola 1 hora mais cedo. Praticou os movimentos básicos com a faca, estudou as receitas até decorá-las, e quando Pierre anunciou o exercício do dia, uma sopa de cebola francesa, ela respirou fundo e começou. Desta vez, cortou as cebolas com mais cuidado, mas ainda assim elas ficaram desuniformes. O caldo não tinha o sabor que deveria ter, e o queijo não derreteu da forma correta. Melhor, foi tudo que Pierre disse. Mas para Marina, aquela única palavra soou como uma sinfonia de esperança. Nos dias seguintes, Marina estabeleceu uma rotina rígida. Acordava às 5 da manhã para estudar receitas e técnicas. Chegava à escola antes de todos para praticar os cortes básicos. Ficava até tarde limpando a cozinha e observando os colegas mais experientes. Cada erro era anotado em um caderno especial, junto com as lições aprendidas e as formas de melhorar. Quando tentou fazer um soufflé pela primeira vez, ele murchou completamente. Em vez de se desesperar, Marina pesquisou sobre a aeração de claras, temperatura do forno e timing. Na segunda tentativa, o soufflé ainda não ficou perfeito, mas já não desabou. Na terceira, começou a ganhar altura. Na 10ª, Pierre provou e assentiu aprovador. Você está aprendendo, mademoiselle. O fracasso é o melhor professor, mas apenas para aqueles que têm coragem de ser seus alunos. Aos poucos, Marina começou a entender que cada desastre culinário carregava uma lição valiosa. Quando queimou um risoto por não mexer constantemente, aprendeu sobre paciência e constância. Quando temperou uma carne com sal demais, descobriu como balancear sabores com acidez. Quando um bolo não cresceu, compreendeu a importância de seguir exatamente as proporções. Após 6 meses na escola de culinária, Marina havia progredido significativamente, mas ainda enfrentava desafios enormes. Seus colegas de classe, vindos de famílias com tradição gastronômica ou com recursos financeiros abundantes, pareciam ter vantagens que ela não possuía.
Enquanto eles discutiam sobre restaurantes estrelados que frequentavam desde crianças, Marina mal tinha dinheiro para comprar os ingredientes básicos para praticar em casa. Um dia, Pierre anunciou que haveria uma competição interna. O vencedor ganharia um estágio em um dos restaurantes mais prestigiados da cidade. Marina viu ali sua grande oportunidade, mas também seu maior desafio. O prato escolhido deveria representar a essência do aluno como chefe, e ela não fazia ideia de qual seria a sua identidade culinária. Durante semanas, Marina experimentou receitas complexas e elaboradas, tentando impressionar com técnicas sofisticadas que ainda dominava precariamente. Seus primeiros testes foram desastres monumentais. Um peixe em croûte que ficou seco por fora e cru por dentro. Um carpaccio com trufa que, sem dinheiro para comprar trufa verdadeira, ela tentou substituir por cogumelos comuns com resultados terríveis. Uma sobremesa molecular que explodiu literalmente em suas mãos. Você está tentando ser algo que não é, disse Pierre após provar uma de suas criações fracassadas. Um chefe autêntico cozinha com a alma, não com o ego. Frustrada, Marina ligou para sua avó naquela noite. Entre lágrimas, contou sobre suas dificuldades e seus medos de não ser boa o suficiente. Minha querida, disse a voz sábia do outro lado da linha, você está tentando correr antes de saber andar. Lembra quando tentou fazer aquela torta de maçã complicada que viu na televisão e ela ficou horrível? Mas quando fez minha receita simples de torta de maçã da fazenda, todos pediram bis. A sua essência está nas suas raízes, não nas suas aspirações. Aquelas palavras ecoaram na mente de Marina por dias. Ela começou a repensar sua abordagem. Em vez de tentar imitar os grandes chefes, decidiu olhar para dentro de si mesma e para sua história. Lembrou-se dos domingos na fazenda, do cheiro de pão caseiro, do sabor único do frango caipira criado solto, dos legumes colhidos na horta momentos antes de serem preparados. Para a competição, Marina decidiu apostar em sua origem. Prepararia um prato que contasse sua história. Um frango caipira refogado com legumes da horta, acompanhado de uma polenta cremosa feita com fubá de milho orgânico e finalizada com ervas frescas. Nada de técnicas mirabolantes, apenas sabores autênticos e ingredientes de qualidade. Mas mesmo essa decisão trouxe novos erros. Na primeira tentativa, o frango ficou ressecado. Marina percebeu que havia usado o fogo muito alto, com pressa de finalizar o prato. Na segunda vez, a polenta empedrou porque ela parou de mexer por alguns segundos. Na terceira, o tempero ficou desequilibrado porque ela estava nervosa e exagerou no sal. Cada erro, no entanto, a ensinava algo novo. Aprendeu que o frango precisava ser dourado primeiro em fogo médio-alto e depois cozido em fogo baixo para ficar suculento. Descobriu que a polenta exigia atenção constante e paciência para incorporar o fubá gradualmente. Compreendeu que seus nervos afetavam sua percepção dos sabores e desenvolveu técnicas de respiração para se acalmar durante o preparo. Uma semana antes da competição, Marina finalmente conseguiu executar seu prato com perfeição. O frango estava suculento e saboroso, a polenta cremosa e sedosa, os legumes no ponto exato. Mas o mais importante, o prato contava sua história de forma honesta e deliciosa. No dia da competição, Marina observou seus colegas preparando pratos elaboradíssimos. Houve quem tentasse um pato laqueado com redução de vinho do Porto, outro que apostou em um peixe com espuma de beterraba e caviar. Ela, com seu prato simples, sentiu-se pequena por um momento. Mas quando começou a cozinhar, algo mágico aconteceu. Suas mãos se moviam com segurança e precisão. Cada movimento era calculado, cada tempero medido com exatidão. Ela estava em casa, mesmo em uma cozinha profissional sofisticada. O dia da competição chegou com uma mistura de nervosismo e expectativa. Marina acordou antes do amanhecer, não pelo despertador, mas pela ansiedade que corria em suas veias. Havia ensaiado seu prato dezenas de vezes, mas sabia que a pressão da competição poderia fazer qualquer coisa dar errado. Na escola, 12 alunos se preparavam para mostrar o melhor de si. O júri era composto por Pierre, 2 chefes renomados da cidade e a diretora da escola. Marina observou seus concorrentes organizando ingredientes caríssimos e equipamentos especializados.
Sentiu-se novamente pequena com seus ingredientes simples, mas se lembrou das palavras da avó e respirou fundo. Quando o cronômetro disparou, a cozinha se transformou em um balé frenético. Marina começou temperando o frango com calma, da mesma forma que fazia na fazenda. Enquanto a carne descansava absorvendo sabores, ela preparou seus legumes com movimentos precisos que havia aperfeiçoado através de centenas de erros anteriores. Mas então, aos 15 minutos de prova, o desastre. Marina derrubou a tigela com a polenta preparada. O líquido cremoso se espalhou pelo chão, levando consigo horas de preparação cuidadosa. Por um momento, ela congelou. Ao seu redor, outros competidores trabalhavam concentrados, e ela estava ali parada, vendo seu sonho escorrer pelo chão da cozinha. Problema técnico não é desculpa para desistir, gritou Pierre de longe, sem nem olhar para ela. Um chefe de verdade sempre tem um plano B. Marina sentiu o sangue pulsar nas têmporas. Não havia plano B. Ou melhor, havia sim. Ela podia desistir, aceitar a derrota e voltar para casa com o rabo entre as pernas. Mas então se lembrou de todos os erros que a trouxeram até ali, de todas as lições aprendidas. Cada fracasso havia construído sua resiliência. Este seria apenas mais um. Com movimentos rápidos, ela começou uma nova polenta do zero. Sabia que não teria o mesmo tempo para deixá-la no ponto perfeito, mas havia aprendido alguns truques durante suas tentativas fracassadas. Usou leite morno em vez de frio para acelerar o processo, e adicionou uma pitada de bicarbonato para ajudar na cremosidade. Eram técnicas que só descobrira errando antes. Enquanto a nova polenta cozinhava, ela finalizou o frango. Aqui outro erro quase aconteceu. Na pressa, quase deixou queimar a pele, mas sua experiência com dezenas de frangos queimados anteriormente a fez reagir rapidamente, baixando o fogo e adicionando um pouco de caldo para criar vapor. Com 5 minutos para o final, Marina montou seu prato. As mãos tremiam ligeiramente, mas a musculatura tinha memória de todos os treinos. A polenta cremosa formou uma base perfeita, o frango dourado foi cuidadosamente colocado sobre ela, e os legumes coloridos completaram a apresentação. Uma pitada de cebolinha fresca finalizada no último segundo. Quando o tempo acabou, Marina olhou para seu prato e sorriu. Não era o mais elaborado da competição, mas era honesto, saboroso e contava sua história. Mais importante, ela havia superado um grande erro durante a prova e não havia desistido. A degustação começou. Marina viu Pierre e os outros jurados provando cada prato com expressões sérias, fazendo anotações. Quando chegaram ao seu, ela segurou a respiração. Pierre cortou um pedaço do frango, mergulhou na polenta, adicionou alguns legumes e levou à boca. Sua expressão não revelava nada. Ele mastigou calmamente, fez algumas anotações e passou para o próximo prato. Marina sentiu o coração afundar. Tinha certeza de que havia fracassado mais uma vez. Os resultados seriam anunciados no dia seguinte. Marina passou a noite em claro, repassando cada momento da competição, cada movimento, cada sabor. Havia dado o seu melhor, mas será que havia sido suficiente? Na manhã seguinte, todos os competidores se reuniram no auditório da escola. Pierre subiu ao palco com uma expressão solene. Cooking is not about perfection, começou ele em inglês, depois traduziu. Cozinhar não é sobre perfeição. É sobre paixão, autenticidade e a capacidade de transformar ingredientes simples em memórias inesquecíveis. Ele anunciou o terceiro lugar, depois o segundo. Marina estava certa de que não seria chamada. Mas então Pierre sorriu pela primeira vez em meses. O primeiro lugar vai para quem nos mostrou que a verdadeira excelência culinária vem do coração, não do ego. Quem transformou um acidente em oportunidade e provou que erros são apenas degraus para o sucesso. Marina Silva. Marina não acreditou no que ouviu. Seus colegas aplaudiram, alguns com sincera admiração, outros com inveja mal disfarçada. Ela subiu ao palco em estado de choque. Seu prato, disse Pierre, nos transportou para um lugar especial. E mais importante, você mostrou que um verdadeiro chefe nunca desiste, mesmo quando tudo parece perdido. O estágio no restaurante Le Bernardin começou como um sonho que rapidamente se transformou em pesadelo.
Marina descobriu que a escola de culinária, por mais rigorosa que fosse, não se comparava à pressão brutal de uma cozinha profissional durante o serviço. O chefe executivo, Carlos Mendoza, era conhecido por sua excelência culinária e por sua personalidade explosiva. No primeiro dia, Marina foi designada para a estação de garde-manger, saladas e pratos frios. Parecia simples, mas logo descobriu que cada folha de alface precisava estar perfeita, cada corte de tomate deveria ter exatamente 2 centímetros, e qualquer prato que não atendesse aos padrões rigorosíssimos seria rejeitado na hora. "Aqui não é escola, garota", gritou Carlos quando Marina demorou mais que os 30 segundos permitidos para montar uma salada. "Ou você acompanha o ritmo ou volta para a casa da mamãe." Marina engoliu o orgulho ferido e tentou acelerar. Mas quanto mais pressa tinha, mais erros cometia. Cortou o dedo com a mandoline, derrubou um molho vinagrete que levará horas para preparar, e ainda por cima temperou errado uma salada que foi direto para o lixo. Ao final do primeiro serviço, Marina estava exausta e humilhada. Havia sido repreendida publicamente pelo menos 10 vezes, seus colegas de trabalho a olhavam com uma mistura de pena e desprezo, e ela começava a questionar se realmente tinha talento para aquilo. "Primeira semana é sempre assim", disse Sofia, uma sous-chefe que trabalhava ali há 3 anos. "Ou você se adapta ou quebra." Carlos não tem paciência para explicar 2 vezes. Marina passou a noite estudando cada procedimento, cada receita, cada padrão do restaurante. Descobriu que havia muito mais complexidade em uma simples salada do que imaginava. O timing era crucial. Verduras cortadas muito cedo murchavam, molhos preparados com antecedência separavam, e cada pedido tinha especificações diferentes dependendo das alergias e preferências dos clientes. No segundo dia, cometeu erros diferentes. Conseguiu acelerar a montagem das saladas, mas não prestou atenção nos pedidos especiais. Uma cliente com alergia a nozes quase foi parar no hospital porque Marina não viu a observação no pedido. Carlos a chamou de perigo público na frente de toda a brigada. "Um erro desses pode fechar o restaurante", ele bradou. Responsabilidade é a primeira qualidade de um cozinheiro profissional, não talento. Naquela noite, Marina chorou no banho, deixando a água quente levar embora a frustração e a vergonha. Mas ao sair, em vez de se entregar ao desânimo, pegou o caderno onde anotava seus erros desde os tempos de escola. Escreveu: "Nunca subestimar pedidos especiais. Alergia alimentar pode ser fatal. Ler 2 vezes, confirmar com o garçom, separar utensílios." A terceira semana trouxe novos desafios. Carlos a promoveu para a estação de vegetais, uma promoção que Marina logo percebeu ser uma punição disfarçada. A estação era responsável por todos os acompanhamentos vegetais do menu, desde purês simples até preparações complexas que exigiam timing perfeito. Seu primeiro grande erro foi com o risoto de cogumelos. Marina conhecia a receita, havia praticado várias vezes na escola, mas nunca havia feito 15 porções simultaneamente durante um serviço lotado. O resultado foi catastrófico. Alguns ficaram al dente demais, outros viraram mingau, e um chefe de partida teve que refazer tudo do zero enquanto os clientes esperavam. "Você não está pensando como uma profissional", disse Sofia depois do serviço, enquanto limpavam a cozinha. "Na escola você fazia um prato perfeito com todo o tempo do mundo. Aqui você precisa fazer 15 pratos perfeitos em 5 minutos. É uma habilidade completamente diferente." Marina passou a observar os cozinheiros mais experientes com olhar científico. Como eles conseguiam preparar múltiplas porções mantendo a qualidade. Descobriu que usavam técnicas de mise en place muito mais avançadas do que havia aprendido na escola. Pré-preparavam bases que podiam ser finalizadas rapidamente, organizavam suas estações de forma estratégica para movimentos mínimos, e desenvolviam um ritmo interno que sincronizava com o restante da brigada. Começou a chegar 2 horas mais cedo todos os dias para praticar essas técnicas. Cronometrava cada movimento, testava diferentes organizações de ingredientes e memorizava não apenas receitas, mas sequências inteiras de preparação. Seus colegas começaram a perceber sua dedicação e alguns até ofereceram dicas valiosas. O ponto de virada veio na 4ª semana. Era uma sexta-feira lotada,
3 mesas de 8 pessoas chegaram simultaneamente, e a estação de vegetais precisava entregar 36 acompanhamentos diferentes em sincronia perfeita com os pratos principais. Marina respirou fundo, ativou seu cronômetro mental. Andy começou. Desta vez, ela havia aprendido com todos os erros anteriores. Não cortou os dedos porque havia desenvolvido uma pegada adequada na faca. Não queimou nada porque havia calculado exatamente os tempos de cocção. Não atrasou o serviço porque havia otimizado cada movimento. Quando o último prato saiu da sua estação, Marina olhou para o cronômetro. Havia batido o tempo recorde da estação. Carlos, que observava de longe, acenou com aprovação pela primeira vez desde que ela chegará. Agora você está começando a entender o que significa ser um chefe de verdade, ele disse baixinho, de forma que apenas ela ouvisse. Após um ano no Le Bernardin, Marina havia se estabelecido como uma das cozinheiras mais confiáveis da brigada. Seu progresso impressionava até mesmo Carlos, que raramente demonstrava aprovação. Ela dominava 4 estações diferentes, podia substituir qualquer colega em caso de emergência, e havia desenvolvido uma reputação de nunca quebrar sob pressão. Foi então que surge a oportunidade que mudaria sua vida. Carlos estava abrindo seu próprio restaurante, Alma, e queria Marina como sua sous-chefe. Era um salto gigantesco na carreira, de estagiária a sous-chefe em apenas um ano. Mas com grandes oportunidades, vem grandes responsabilidades e, inevitavelmente, grandes possibilidades de erro. O Alma seria um restaurante de alta gastronomia com foco em culinária latino-americana contemporânea. Marina seria responsável por desenvolver parte do menu, treinar a nova brigada e eventualmente assumir a cozinha quando Carlos não estivesse presente. Era tudo o que ela sempre sonhou, mas também tudo o que mais a assustava. Os primeiros meses foram uma montanha-russa emocional. Marina trabalhava 16 horas por dia, desenvolvendo receitas, testando combinações de sabores e refinando técnicas. Algumas de suas criações eram brilhantes, como um ceviche de peixe local com leite de tigre feito com pimenta biquinho e coentro da fazenda de sua avó. Outras eram fracassos monumentais que a faziam questionar sua capacidade criativa. A pressão para inovar constantemente era esmagadora. Marina tentava criar pratos que impressionassem os críticos gastronômicos, mas muitas vezes perdia de vista o mais importante, o sabor. Desenvolveu uma sobremesa molecular complexa que era visualmente impressionante, mas tinha gosto medíocre. Criou um prato principal com 15 componentes diferentes que mais confundia do que agradava o paladar. Você está complicando demais, disse Carlos após provar uma de suas criações mais elaboradas. Lembre-se, técnica serve o sabor, não o contrário. Mas Marina estava obcecada em provar que merecia sua posição. Trabalhava até altas horas desenvolvendo pratos cada vez mais complexos, estudando técnicas de vanguarda e tentando revolucionar cada preparação clássica. O resultado era um menu confuso e inconsistente que não refletia a visão clara que Carlos tinha para o restaurante. A situação chegou ao ápice na semana de inauguração. Marina havia desenvolvido um menu degustação de 12 pratos que ela considerava sua obra-prima. Cada prato incorporava técnicas diferentes, ingredientes exóticos e apresentações teatrais. No papel parecia perfeito. Na prática foi um desastre. A cozinha não conseguia executar pratos tão complexos com consistência. Os tempos de preparo eram incompatíveis entre si, criando gargalos que atrasavam o serviço. Ingredientes caros eram desperdiçados porque as técnicas eram muito arriscadas. Pior ainda, os clientes não conseguiam compreender nem apreciar as criações de Marina. Na terceira noite de funcionamento, um crítico gastronômico influente escreveu uma resenha devastadora. O Alma sofre de uma crise de identidade gastronômica. Pratos tecnicamente competentes, mas emocionalmente vazios. Uma coleção de técnicas impressionantes em busca de uma alma. Marina leu a crítica no jornal matinal e sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Todas as suas criações inovadoras, todo seu esforço para impressionar, havia resultado no oposto do que desejava. Carlos, que chegou à cozinha logo depois, tinha a expressão mais séria que Marina já havia visto. Precisamos conversar, ele disse simplesmente. Na conversa que se seguiu, Carlos foi direto e honesto.
O menu de Marina, embora tecnicamente impressionante, não funcionava para o restaurante. Os custos eram muito altos, a execução muito complexa, e o resultado final não justificava toda a elaboração. Mais doloroso ainda, ele havia decidido trazer outro chefe para redesenhar o menu. Você tem talento, Marina, mas está tentando correr antes de saber andar, ele disse com uma gentileza inusual. Inovação sem fundamento é apenas exibicionismo. Marina sentiu seu mundo desabar. Havia sacrificado tudo por aquela oportunidade: relacionamentos, saúde, até mesmo contato com sua família. E agora estava sendo rebaixada em seu próprio restaurante, vendo outro chefe assumir o que ela considerava sua responsabilidade. Nas semanas seguintes, trabalhar no Alma se tornou uma tortura diária. Marina via o novo chefe, um italiano experiente chamado Giovanni, simplificar e melhorar tudo o que ela havia criado. Ele mantinha as técnicas fundamentais, mas eliminava os excessos. Seus pratos tinham 3 ou 4 componentes no máximo, cada um com um propósito claro e um sabor distinto. O resultado foi imediato. O serviço ficou mais fluido, os custos diminuíram e, mais importante, os clientes começaram a sair satisfeitos. Uma nova crítica 3 semanas depois elogiava a clareza de visão e execução impecável do restaurante. Marina se sentiu um fracasso completo. Havia cometido o erro mais básico da gastronomia. Havia esquecido que comida, antes de tudo, deve alimentar e satisfazer. Toda sua busca por inovação havia perdido de vista o essencial: criar experiências genuinamente prazerosas para quem come. Após o fracasso no Alma, Marina entrou em uma espiral de autodúvida que quase a fez desistir da gastronomia para sempre. Pediu demissão e passou semanas no pequeno apartamento, questionando cada decisão que havia tomado. Talvez não fosse mesmo feita para ser chefe. Talvez devesse aceitar uma posição menor e esquecer os sonhos de grandeza. Mas foi sua avó quem, mais uma vez, trouxe luz à escuridão. Em uma visita não anunciada, a mulher sábia encontrou Marina ainda de pijama às 3 da tarde, cercada de livros de culinária e embalagens de comida delivery. Minha filha, você está se afogando em um copo d'água, disse a avó com sua habitual franqueza. Fracasso é apenas sucesso adiado. A questão é, você vai ficar aqui se lamentando ou vai aprender com o que aconteceu? Elas conversaram por horas. A avó ouviu atentamente a história do Alma, dos pratos complexos demais, das críticas devastadoras, da sensação de incompetência. Quando Marina terminou seu desabafo, a avó ficou em silêncio por um longo momento. Sabe qual foi seu erro? Perguntou finalmente. Você esqueceu porque começou a cozinhar. Lembra quando era pequena e me ajudava na cozinha? Você não queria impressionar ninguém, só queria fazer comida gostosa que deixasse as pessoas felizes. Onde foi parar aquela menina? Aquelas palavras reverberaram na mente de Marina por dias. Ela começou a repensar toda sua trajetória, desde os primeiros dias na escola de culinária até o fracasso no Alma. Percebeu que, em algum momento, havia parado de cozinhar com o coração e começado a cozinhar com o ego. Decidiu fazer uma pausa da gastronomia profissional e voltar às origens. Passou um mês na fazenda com a avó, reaprendendo receitas familiares, trabalhando na horta, criando galinhas e descobrindo novamente o prazer simples de transformar ingredientes frescos em refeições satisfatórias. Foi lá que teve uma epifania. Enquanto preparava um simples feijão tropeiro para o almoço, usando apenas ingredientes que haviam crescido na propriedade, Marina percebeu que aquele prato humilde tinha mais alma do que qualquer uma de suas criações elaboradas no Alma. Cada ingrediente tinha uma história, um propósito, uma conexão com a terra e com as pessoas que iriam comê-lo. Voltou à cidade com uma perspectiva completamente nova. Em vez de procurar emprego em restaurantes famosos, decidiu começar pequeno. Alugou uma pequena cozinha comercial e começou a vender marmitas caseiras para escritórios da região. Nada elaborado, apenas comida honesta e bem feita. Seu primeiro menu tinha apenas 5 opções: frango caipira com legumes da horta, carne de panela com mandioca, peixe grelhado com salada verde, feijão tropeiro e uma sopa de legumes que mudava conforme a estação. Pratos simples, mas preparados com técnicas refinadas aprendidas em sua carreira profissional. O sucesso foi gradual, mas consistente.
Marina aplicava tudo o que havia aprendido sobre organização, planejamento e controle de qualidade, mas desta vez a serviço de uma visão clara: fazer comida que nutrisse tanto o corpo quanto a alma das pessoas. Seus primeiros clientes eram funcionários de pequenos escritórios que estavam cansados de fast food sem graça. As marmitas de Marina ofereciam uma alternativa: refeições caseiras de verdade, com ingredientes de qualidade e sabores que lembravam as refeições da infância. Mas mesmo nessa versão simplificada de seu trabalho, Marina continuou encontrando desafios e cometendo erros. Calculou mal a quantidade de pedidos em algumas semanas e ficou sem comida. Outras vezes, preparou demais e teve que jogar comida fora. Alguns pratos funcionavam perfeitamente, outros precisavam de ajustes. A diferença era que agora Marina encarava cada erro como uma oportunidade de melhoria, não como uma ameaça à sua identidade profissional. Quando o frango ficou seco em um lote inteiro, ela pesquisou novas técnicas de cocção lenta. Quando uma cliente reclamou que a sopa estava sem sal, ela desenvolveu um sistema de degustação final antes da entrega. 6 meses depois, Marina tinha uma lista de espera para suas marmitas. Clientes ligavam no início da semana para reservar suas refeições favoritas. Alguns até começaram a pedir pratos especiais para eventos familiares. Sua comida lembra a da minha avó, disse uma cliente regular. Não é sofisticada, mas tem algo especial que não consigo explicar. Marina sorriu ao ouvir aquilo. Finalmente havia encontrado sua identidade como chefe. Não era a inovadora que criava pratos nunca vistos, nem a técnica que dominava preparações impossíveis. Era alguém que sabia transformar ingredientes simples em momentos de felicidade. 1 ano depois de começar com as marmitas, Marina recebeu uma proposta inesperada. Um grupo de investidores havia provado sua comida e queria financiar um restaurante próprio. Desta vez, porém, Marina estava determinada a não repetir os erros do passado. Queremos que você mantenha exatamente o que faz agora, disse Ricardo, o líder do grupo. Comida caseira de qualidade, ambiente acolhedor, preços justos. Nada de alta gastronomia pretensiosa. Marina aceitou, mas com condições. O restaurante teria no máximo 40 lugares, o menu seria enxuto e mudaria conforme a disponibilidade de ingredientes frescos, e ela teria total autonomia sobre as decisões culinárias. Nada de pressão para inovar ou impressionar críticos. A busca pelo ponto comercial foi outro aprendizado. Marina visitou dezenas de locais, sempre acompanhada de sua avó, que havia se tornado sua conselheira não oficial. Alguns pontos eram muito caros, outros muito grandes, outros em bairros inadequados para o tipo de público que Marina queria atrair. Este aqui tem cara de casa de família, disse a avó quando entraram em um pequeno sobrado no bairro da Vila Madalena. O espaço havia sido uma residência até poucos anos antes, e ainda mantinha a aconchegância doméstica que Marina procurava. A reforma foi feita com muito cuidado para preservar essa atmosfera caseira. Marina insistiu em manter a cozinha integrada ao salão, com um balcão onde os clientes pudessem ver o preparo dos pratos. As paredes foram pintadas em tons quentes, e as mesas eram todas diferentes, como se tivessem sido herdadas de várias famílias ao longo dos anos. O maior desafio foi montar a equipe. Marina havia aprendido que um restaurante é apenas tão bom quanto as pessoas que trabalham nele. Procurou cozinheiros experientes mas humildes, que entendessem que não estavam ali para criar arte, mas para alimentar pessoas. Encontrou Paulo, um cozinheiro de 40 anos que havia trabalhado em vários restaurantes tradicionais e estava cansado do ambiente tóxico de muitas cozinhas profissionais. Também contratou Carla, uma jovem recém-formada em gastronomia que lembrava Marina de si mesma nos primeiros dias de escola. A Carla, Marina ensinou desde o início que errar era parte do processo. Quando você queimar alguma coisa e vai queimar, não se desespere, dizia. Pense no que causou o erro e como evitá-lo na próxima vez. Cada panela queimada é uma lição aprendida. O menu de abertura tinha apenas 12 pratos, divididos igualmente entre entradas, principais e sobremesas. Marina aplicou tudo o que havia aprendido sobre simplicidade e autenticidade. Havia o famoso frango caipira que a consagrou na competição da escola, agora refinado com anos de experiência.
Uma moqueca de peixe que misturava a tradição baiana com toques contemporâneos. Um risoto de abóbora com queijo da serra que unia técnicas italianas com ingredientes brasileiros. Cada prato no menu tinha uma história, uma razão de ser. Marina havia aprendido que os clientes não queriam apenas se alimentar, queriam se conectar emocionalmente com a comida. Por isso, ela escrevia pequenas descrições que contavam a origem de cada receita. A abertura, marcada para uma quinta-feira de outubro, foi um teste de tudo o que Marina havia aprendido sobre gestão de crise. Uma hora antes da inauguração, descobriu-se que o fornecedor de pães havia se atrasado. Em vez de entrar em pânico, Marina improvisou, fez pães caseiros rapidamente, usando uma receita da avó que conhecia de cor. Durante o primeiro serviço, pequenos problemas continuaram surgindo. O tempo de preparo de um prato estava subestimado, causando demora nas entregas. Uma das sobremesas não ficou na consistência ideal. O sistema de pedidos travou 2 vezes. Mas Marina havia aprendido a lidar com crises. Manteve a calma, delegou responsabilidades claramente e sempre comunicou os problemas honestamente aos clientes. Quando uma mesa teve que esperar mais que o previsto, ela pessoalmente foi explicar a situação e ofereceu uma entrada de cortesia. Problemas acontecem, disse a uma cliente que se mostrou impaciente. O que importa é como lidamos com eles. Posso garantir que sua refeição, quando chegar, terá sido preparada com todo o cuidado que vocês merecem. Ao final da primeira noite, Marina olhou para a cozinha, panelas empilhadas, restos de ingredientes espalhados, sua equipe exausta mas sorrindo. Havia sido longe de perfeito, mas havia sido honesto. Os clientes saíram satisfeitos, alguns até pediram para cumprimentá-la pessoalmente. Como você se sente? Perguntou Paulo, enquanto limpavam os últimos utensílios. Marina pensou por um momento. Sinto que finalmente estou cozinhando para as pessoas certas, pelas razões certas, respondeu. Nas semanas seguintes, o restaurante Raízes, nome escolhido em homenagem às origens de Marina, foi encontrando seu ritmo. Alguns pratos do menu inicial foram ajustados baseados no feedback dos clientes. Outros foram substituídos por criações novas que funcionavam melhor com o perfil da clientela. Marina havia aprendido a ouvir seus clientes sem perder sua identidade culinária. Quando várias pessoas pediram opções vegetarianas, ela desenvolveu pratos que atendessem essa demanda sem comprometer sua filosofia de comida honesta e saborosa. Quando alguns clientes sugeriram porções menores para o almoço, ela criou um menu executivo que mantinha a qualidade mas se adequava ao tempo limitado dos trabalhadores da região. Cada ajuste era baseado em observação cuidadosa e experimentação controlada. Marina testava novos pratos com clientes regulares antes de adicionar ao menu oficial. Cronometrava tempos de preparo para garantir que o serviço fluísse bem. Calculava custos meticulosamente para manter os preços acessíveis sem comprometer a qualidade dos ingredientes. 3 meses após a abertura, Raízes tinha lista de espera para jantares de sexta e sábado. Marina recebia pedidos de reservas para almoços de negócios, jantares românticos e até pequenas comemorações familiares. O mais importante, os clientes voltavam trazendo amigos e familiares. 2 anos depois da abertura do Raízes, Marina recebeu uma ligação que mudaria sua perspectiva sobre sucesso para sempre. Era Pierre, seu antigo professor da escola de culinária, convidando-a para ser palestrante em uma conferência sobre gastronomia sustentável. Você se tornou exatamente o tipo de chefe que o mundo precisa, disse ele com seu sotaque francês ainda carregado. Alguém que entendeu que cozinhar é um ato de amor, não de ego. A conferência reunia chefes renomados de todo o país, muitos dos quais Marina admirava desde os tempos de estudante. Ela se sentia pequena entre tantas estrelas da gastronomia, mas havia aprendido que sua força estava justamente em ser diferente, não em tentar ser igual aos outros. Sua palestra tinha um título simples: Aprenda com cada erro e um dia vencerá. Marina contou sua jornada desde os primeiros desastres na escola de culinária até o sucesso atual do Raízes. Falou sobre seus fracassos no Alma, sobre o período de depressão, sobre a decisão de voltar às origens. Cada erro que cometi me ensinou algo fundamental sobre quem eu sou como chefe, disse ela para uma plateia de 200 profissionais.
Queimar meu primeiro soufflé me ensinou paciência. Servir uma carne mal passada me ensinou atenção aos detalhes. Criar pratos complexos demais me ensinou que simplicidade é sofisticação. A resposta foi surpreendente. Chefes experientes se aproximaram depois da palestra para compartilhar suas próprias histórias de fracasso e aprendizado. Marina percebeu que sua trajetória não era única. Todos ali haviam passado por momentos de dúvida, cometido erros embaraçosos, questionado suas capacidades. A diferença, disse Carlos Mendoza, que estava na plateia, é que você aprendeu a transformar cada fracasso em fundação para algo melhor. Muitos de nós ficamos presos no medo de errar. Após a conferência, Marina recebeu dezenas de convites para abrir novos restaurantes em outras cidades, para desenvolver produtos industrializados, para participar de programas de televisão. Todos representavam oportunidades financeiramente atrativas, mas Marina havia aprendido que sucesso não se mede apenas em dinheiro ou fama. Decidiu declinar a maioria dos convites e focar no que realmente importava: seu restaurante, sua equipe, seus clientes. Aceitou apenas algumas parcerias que estavam alinhadas com seus valores, como um projeto para ensinar culinária básica em escolas públicas e outro para ajudar pequenos produtores rurais a escoar seus produtos. O programa nas escolas foi particularmente gratificante. Marina visitava uma escola diferente a cada mês, ensinando crianças e adolescentes sobre alimentação saudável e técnicas básicas de culinária. Via nos olhos dos jovens a mesma paixão que sentia quando ajudava sua avó na cozinha da fazenda. Cozinhar não é sobre ser famoso ou ganhar prêmios, dizia para os estudantes. É sobre nutrir pessoas, criar memórias, expressar amor através da comida. Se vocês lembrarem apenas isso, já serão melhores cozinheiros do que muitos profissionais. Em uma dessas visitas, encontrou uma menina que lembrava muito ela mesma, tímida, apaixonada por comida, mas insegura sobre suas habilidades. A garota havia queimado um bolo simples durante a aula prática e estava prestes a chorar de frustração. Sabe quantos bolos eu queimei até aprender a fazer direito? Perguntou Marina, sentando-se ao lado da menina. Centenas. Cada um me ensinou algo diferente, sobre temperatura do forno, sobre timing, sobre paciência. Seu bolo queimado não é um fracasso, é sua primeira lição. Nos anos seguintes, Raízes se consolidou como uma referência em culinária afetiva na cidade. Marina nunca ganhou estrelas Michelin nem saiu na capa de revistas gastronômicas, mas conquistou algo muito mais valioso: o respeito de seus pares e o amor de seus clientes. Sua equipe cresceu para 8 funcionários, todos treinados na filosofia de que errar faz parte do aprendizado. Marina criou um ambiente onde as pessoas se sentiam seguras para experimentar, para tentar coisas novas, para falhar sem medo de punição. O resultado era uma equipe criativa, dedicada e principalmente feliz. O restaurante também se tornou um ponto de formação para jovens cozinheiros. Marina recebia estagiários de várias escolas de gastronomia, todos ansiosos para aprender com alguém que havia transformado fracassos em sucesso. Para cada um, ela repetia a mesma lição que aprenderá ao longo de sua jornada. Não tenham medo de errar. Tenham medo de não aprender com seus erros. Em uma tarde de domingo, enquanto organizava a cozinha após um serviço particularmente corrido, Marina encontrou seu antigo caderno de erros. Folheou as páginas amareladas, lendo suas anotações de anos atrás. Soufflé murchou, muito barulho na cozinha, carne ressecada, fogo muito alto, molho talhou, temperatura incorreta. Cada linha representava um momento de frustração que se havia transformado em conhecimento. Cada erro anotado era uma pequena vitória disfarçada. Marina sorriu ao perceber que não escrevia naquele caderno há meses, não porque parara de errar, mas porque os erros haviam se tornado tão naturais ao seu processo de aprendizado que não precisava mais anotá-los formalmente. Naquela noite, Marina jantou no balcão de seu próprio restaurante, observando as mesas cheias de famílias, casais e amigos compartilhando refeições preparadas com carinho por sua equipe. Era uma terça-feira comum, sem nada de especial, mas para ela representava a verdadeira vitória, ter criado um espaço onde as pessoas se sentiam em casa, alimentadas não apenas no corpo, mas na alma. Ao fechar o restaurante, Marina fez uma última anotação em seu caderno, desta vez não sobre um erro, bate sobre uma lição mais ampla.
Aprendi que vencer não é nunca falhar. Vencer é transformar cada falha em um degrau para algo melhor. Hoje posso dizer com certeza, aprendi com cada erro e finalmente venci, não os outros, mas a mim mesma. Guardou o caderno e apagou as luzes, sabendo que no dia seguinte haveria novos desafios, novos erros, novas oportunidades de crescimento. E isso não a assustava mais, pelo contrário, a emocionava. Porque havia aprendido que o verdadeiro sucesso não está na perfeição, mas na capacidade infinita de se reinventar, de aprender, de melhorar. E assim, Marina continuou sua jornada, sabendo que cada novo erro seria apenas mais uma oportunidade de se tornar uma versão melhor de si mesma.